No vídeo passado eu falei sobre como nós, ao nos tornarmos professores, acabamos assim reproduzindo muito daquilo que fizeram conosco, como fomos educados, né? Então, eu falei principalmente sobre a questão do controle em sala de aula, o controle de um grupo de alunos em sala de aula, como manter a ordem, etc. E como nós costumamos reproduzir atividades, né, assim, atividades, posturas tradicionais sem refletir muito sobre elas. Hoje eu quero continuar nesse tema, mas falar, na verdade, sobre um outro tipo de controle. Um controle um pouco mais sutil, talvez, ou que a gente não perceba e não pense muito, que tem a ver com o que fazer em sala de aula, com a dinâmica que acontece dentro de uma aula, né? Então, em geral, o que os alunos fazem no seu dia a dia, na sua rotina, dentro de uma aula? É, é, Tem algumas atividades, né? E as principais delas são copiar a matéria do quadro para o seu caderno, né? É, leitura, que muitos alunos, né, assim, muitos professores trabalham em sala de aula, leitura de um livro, de algum texto para depois ser discutido ou explicado, e exercícios, no caso de ciências exatas, matemática, etc, né? Então, uma outra maneira pela qual o professor mantém também o controle em sala de aula é justamente pela rotina, pela dinâmica de atividades que se exercem ali ao longo das suas aulas durante o ano. E, em geral, essa coisa de copiar a matéria do quadro não deixa de ser um artifício, né, que mantém a sala mais ou menos sob controle ou em ordem, né, mesmo que a gente não perceba, né? Então é um que fazer durante a aula que mantém um tipo de rotina na qual os alunos têm que estar ocupados com alguma coisa, né? Então a gente reproduz essas coisas muitas vezes sem pensar sobre isso, né? E comigo foi assim, como eu disse, eu comecei a dar aula, né, no ensino médio, aí passei um tempo, enquanto já começava as aulas, estudando, formulando um plano de ensino, pensando mil coisas e etc, né? Mas assim, na prática, no dia a dia, eu percebi, né, que eu conseguia manter a aula mais ou menos em ordem, tendo aquele momento de copiar a matéria no quadro, para depois ter um momento de leitura daquela matéria e explicação, né? Então, assim, sem perceber, e hoje olhando para trás eu consigo ver isso com mais clareza, essa dinâmica é a dinâmica que me permitiu num primeiro momento, um momento, né, assim, de ainda não ter tanto domínio sobre o que fazer, né, em sala de aula, estabelecer uma, como vou dizer assim, um ritmo com o qual os alunos já estão acostumados, né, e com o qual é possível se manter uma ordem, né? Porque assim, eu iniciei dando as aulas, me apresentava, contava a história da minha vida, e muita conversa, etc e tal. Para a primeira aula vai muito bem, né? Talvez se eu passar uma segunda aula conversando sobre temas de filosofia, ainda vai. Mas se eu chegar numa terceira aula e só conversa, né? E por mais que eu ache que eu esteja assim, ó, ensinando, né, e de fato possa estar, e tratando de conteúdo da filosofia, não é assim que os alunos percebem, não é assim que os alunos entendem. Se você for perguntar a muitos alunos, eles vão falar, hoje não teve nada na aula, a gente só conversou. Então, essa é uma questão muito interessante, né? A dinâmica do copiar uma matéria, né, para depois ter ela no caderno e ser explicada, etc., acabou entrando dentro do meu plano de ensino de uma maneira irrefletida, né? E agora é que eu volto a pensar sobre essas questões, né? E eu estou gravando esse vídeo porque mais adiante eu vou tentar explicar a minha estratégia de uma aula sem matéria, né? Que eu venho experimentando a partir desde o ano passado. Mas então, essa é uma questão interessante. O professor também exerce controle sobre a sala a partir das dinâmicas que ele implementa. E as dinâmicas são geralmente atividades repetitivas, né, que mantêm os alunos ocupados. Então, essa é uma questão interessante porque isso torna a escola maçante, obviamente, né? E, no entanto, mantém o professor sobre o controle daquilo que se está fazendo em sala. E mais do que isso, romper com essas dinâmicas é muito difícil, porque o próprio aluno não reconhece, não valoriza outro tipo de dinâmica como algo que seja educação escolar, né? Então, esse é um tema muito relevante e que vale a pena pensar. É uma,
uma das ideias que eu vou tentar discutir mais para frente é justamente isso, né? Será que a gente precisa copiar a matéria no quadro? É, eu, sendo muito sincero, ainda preciso. Dentro do meu plano de ensino convencional, é isso que mantém a estrutura das minhas aulas, né? Matéria no quadro que vai para o caderno, explicação, né? E na explicação eu não tendo a reproduzir, mas aí sim tendo a levar os alunos a pensarem tudo mais, para depois fazer avaliações e etc, né? Dinâmica básica de funcionamento de uma aula, né? Então, repensar o ensino é repensar também essa estrutura básica aí, né? E isso dá muito o que pensar. Valeu!